Bem-vindos ao Conversa de Eleição, o programa que junta Fernando Medina e Miguel Paiás Maduro na Renascença. Estamos a passar por dias de muito calor. Portugal está a enfrentar uma nova onda de calor. É a sexta deste ano e nos últimos dias voltamos à crise dos incêndios. Destaque para o fogo em Vozela, um dos maiores, o maior deste ano, que chegou a mobilizar mais de 1000 operacionais. No final da semana passada, este fogo começou na madrugada de quinta-feira e na sexta-feira já tínhamos o governo a acionar o mecanismo europeu. No mesmo dia o país entrava em situação de alerta. Miguel Paiás Maduro, parece desta vez ter existido mais cuidado do governo e uma resposta mais rápida? Claramente, ao nível de comunicação, parece-me que o governo tem estado bem. O Ministro da Administração Interna tem realmente uma capacidade de comunicação significativa e tem intervido de forma que me parece que ajuda a tranquilizar a população e ajuda a transmitir a ideia de que há pelo menos algum controle por parte do que está a passar por parte das autoridades. Mas nós temos de ter em atenção, desde logo, que a situação que o país vive e vai viver provavelmente durante todo este verão, tem tido uma época de chuvas muito grande, tem tido as tempestades que no centro do país deitaram abaixo muitas árvores. E com este calor extremo que temos, é uma situação que naturalmente conduzirá a que venhamos a ter vários incêndios e provavelmente incêndios de dimensão muito grande. Portanto, nós teremos sempre de medir a capacidade de resposta do governo, não em termos de impedir que venhamos a ter incêndios de grande gravidade, mas sim à medida em que vamos conseguir responder a isso e vamos conseguir mitigar os riscos que estão associados. E isso tem duas dimensões, uma dimensão que é uma dimensão de prevenção, e eu acho que o país, depois dos incêndios muito graves que teve, sobretudo, por exemplo, em 2017, tomou algumas medidas de direção certa, desde logo o relatório do Comissão Independente, que foi uma boa estratégia que foi seguida na altura, a criação de um grupo independente que fez um relatório que me pareceu importante, deu passos no sentido positivo. Agora temos de ter consciência de que a realidade, desde logo, do planeamento urbano, da organização de distribuição dos terrenos, de pequenas propriedades, eu conheço bem no centro do país, torna muito difícil nós termos políticas de prevenção totalmente eficazes nesta matéria. É algo que vai demorar muito tempo a mudar. Quanto à capacidade de resposta, vamos ver, à medida em que ela tem vindo a melhorar ou não. Como dizia, do ponto de vista comunicacional, parece-me que o governo tem estado bem a tentar mobilizar até o civismo das populações e a tentar transmitir a ideia de que as autoridades estão a agir com algum controle sobre a situação e, desde logo, a grande maioria dos incêndios têm sido extintos em períodos muito curtos, o que é fundamental para a eficácia do combate, mas não necessitamos de mais tempo para saber a medida que a resposta vai ser totalmente eficaz ou não, porque vamos ter um desafio muito grande, provavelmente, ao longo de todo este verão pela frente. Fernando Medina, como dizia o Miguel, estamos ainda no início do verão. Neste programa já manifestou ter alguma confiança em Luís Neves. Considera que o Ministro da Administração Interna, neste primeiro teste, digamos assim, esteve bem? A resposta foi boa? Sim, considero que sim. Acho que se nota a diferença da sua liderança à frente do Ministério da Administração Interna, ah, desde logo no assumir de que essa é a sua responsabilidade primeira, em segundo lugar, comunicando com tempo e de forma clara e de forma serena, mas também firme, relativamente àquilo que vai acontecendo, e também na capacidade de mobilização dos meios. Como Miguel referiu aqui, é importante destacar que temos tido muitos eventos que não assumem outras proporções porque são atacados com muita rapidez, logo nos momentos iniciais, e isso sabe-se faz a diferença. Dito isto, três notas. A primeira nós estamos de facto, vamos ter um ano muito difícil. Deveríamos, aliás, fazer um programa dedicado a esta matéria,
a velocidade a que os eventos extremos nos estão a chegar é algo verdadeiramente impressionante e devastador. Falamos das tempestades, das inundações, ondas de calor, depois os incêndios, e é uma situação que não é portuguesa. Não é portuguesa, nós vemos isto a acontecer também noutros países, pela Europa, está a acontecer também nos Estados Unidos, e como é que este fenómeno Até de no Mundial, ainda aceleração. ontem, o jogo do México-Inglaterra foi adiado por causa de uma tempestade de Tempestade. chuva extraordinária. Portanto, Sim, e isso vemos, aliás, no Mundial, como é que em diferentes localizações temos não só, às vezes, o tema do calor, no outro das tempestades, quer dizer, temos aqui uma situação que se está a agudizar, não é? E este é o primeiro ponto, no sentido de que realidade vamos enfrentar e como é que estamos para enfrentar essa realidade. A segunda nota tem a ver com a questão da gestão do território e da propriedade, fundamentalmente. Eu acho que nós aí temos que andar mais depressa. O país tem que andar mais depressa e, na minha opinião, não há razões para que o país não ande mais depressa. Acho que já se fizeram bons avanços, acho que já houve boas decisões ao longo destes anos, mas acho que se tem que andar mais depressa, porque há aqui um tema central que tem que ser enfrentado, que é a escala da propriedade não favorece a melhoria da renta, ou até a existência de um mínimo de rentabilidade na ocupação, né, e na utilização produtiva de um conjunto de terrenos, e há um eximir às responsabilidades dos proprietários, nomeadamente relativamente a limpezas que são necessárias fazer. E por isso este tema da propriedade, que, como digo, já tem avanços, já teve avanços, mas precisa de andar mais depressa. Mas A andar terceira mais nota. depressa é o quê? Tem a ver com burocracia? Isto Como é tem a que se ver com os agiliza? instrumentos que estão, eu acho que tem a ver com os instrumentos que são adotados, que se tentou sempre um equilíbrio, mantendo sempre um inalienável direito da propriedade ou à propriedade e, no fundo, deixando sempre no proprietário a capacidade e a responsabilidade de fazer determinado tipo de operações. Obviamente que os municípios também o podem fazer supletivamente, mas não o fazem nem de longe nem de perto com a escala que é necessário, e admito aqui, só esse tema esgotava aqui o nosso programa, que pudéssemos ir para uma solução um pouco mais musculada, mantendo os direitos de propriedade, mas assumindo que quando eles não são, quando as obrigações da propriedade, da detenção da propriedade, não são exercidas, de que esses direitos, de certa forma, possam ficar suspensos, até que haja depois o ressarcimento público daquilo que o Estado teve que investir. Nós não podemos continuar com esta situação. O Miguel falou da região centro, a região norte é semelhante, tem uma vantagem, não é, do ponto de vista climatérico face à região centro, mas é aqui que está o ponto. Pronto, é aqui que está o ponto. A terceira nota tem a ver com a questão da organização do sistema de proteção civil, que ainda está muito débil, está muito virado para si próprio, assenta na base numa estrutura de bombeiros voluntários, tem uma cadeia de comando que é frágil. Vimos há poucos meses atrás o próprio diretor emite um alerta muito significativo e vai depois para Bruxelas para uma conferência. É evidente que nada no Estado português, nem em nenhum Estado, aliás, mas nada dispensa a liderança do poder político, não é? Que é, no fundo, o cabeça da administração pública, mas também precisamos que a estrutura seja mais robusta do ponto de vista das suas lideranças, dos seus métodos, das suas formas de trabalho, e esse é um trabalho agora que o Ministro Luís Neves certamente irá fazer. Este incêndio que falava há pouco em Vozela consumiu mais de 14 mil hectares, de acordo com a informação do Sistema Europeu sobre os incêndios florestais. O ministro admitiu que este incêndio possa ter mão criminosa. Se olharmos para dados fornecidos à Renascença, no final do mês passado havia 54 pessoas condenadas pelo crime de incêndio florestal, mais 30 em prisão preventiva. Há aqui um problema de incendiários em Portugal. Como é que isto se pode resolver, Miguel? Fala-se em vários programas de reabilitação, mas como é que o país pode contornar este problema? Bem, em primeiro lugar, o aumento de casos de fogo posto e pessoas detidas nessas circunstâncias pode ser fruto do aumento de crimes que estão a ser cometidos, pode ser fruto do aumento de eficácia das autoridades policiais
na detecção dessas pessoas, não é? Na detecção desses fogos postos. Nós não sabemos bem o que é que está a passar nessa matéria, e, portanto, se for o segundo, é positivo, significa que é parte da resposta que é necessário dar. Quanto mais eficaz forem as autoridades policiais na detecção e depois detenção daqueles que causam fogos expostos, maior a capacidade que nós temos de criar um efeito dissuasor para que outros venham colocar fogos expostos. Agora, naturalmente, nós temos de olhar para o regime, ver o tipo de sanções que têm vindo a ser aplicadas, a própria prática dos tribunais, quantas penas são suspensas, quantas penas são realmente aplicadas, para perceber, a partir daí, se é necessário ou não aumentar, por exemplo, as sanções para as tornar mais dissuasoras. Nem sempre o aumento das sanções tem equivalência no seu impacto dissuasor. Considera que este problema dos incendiários da mão criminosa pode ser resolvido com estas sanções que o Miguel falava, com programas de reabilitação, ou é um problema demasiado complexo para se conseguir resolver? Eu concordo com o que o Miguel diz. Nós primeiro temos que saber se estes números que nós temos, em particular, se o crescimento que os números aparentam mostrar, se corresponde a um aumento da criminalidade ou se corresponde a um aumento da detecção dessa mesma criminalidade. Porque hoje o sistema é mais eficaz em detectar a origem dos fogos e em conseguir chegar a essa origem dos fogos. E sem isso, e sem essa primeira análise, nós na prática não podemos dizer se o fenómeno está a crescer ou não está a crescer. Não temos, não consigo ter na base daquilo que olhamos essa informação. E depois, sim, feito o trabalho de análise sobre quais são os mecanismos para permitir e que sejam dissuasores mais eficazes relativamente a esse tipo de atuações. Nós também temos outros dados da GNR que dizem que este ano já foram detidas 133 pessoas, também um aumento, como o Miguel dizia, isto pode ter que ver também com o maior trabalho das autoridades e uma maior facilidade na detenção e na identificação destas pessoas. Também recebemos vários alertas da Proteção Civil a dizer que para as pessoas terem cuidado, para não fazerem fogos, há proibições em vigor, no entanto, muitas destas pessoas detidas continuam a ser pessoas que fazem um uso errado do fogo, continuam a fazer fogueiras quando estas são proibidas. Há também um problema de instrução e de comunicação no país. Fernando Medina. Sem dúvida, isso sem dúvida. Nós aliás, num programa anterior, falávamos sobre a questão sísmica e sobre a falta de cultura de proteção civil por parte dos civis, não é? Que é uma lacuna muitíssimo profunda. E relativamente a esta zona dos incêndios, continua a haver uma cultura de facilitismo, de desvalorização, e depois de irresponsabilidade, de comportamentos individuais que se mantêm de forma incompreensível. Eu acho que, aliás, essa é a chave, porque nós há pouco, quando víamos os números, esse é outro elemento que também nós não sabemos. Nós não sabemos se estamos a lidar com incendiários deliberados, estamos a lidar com pessoas que infringiram as regras, infringiram as normas e foram, por exemplo, fazer uma atividade lúdica num parque que envolveu a utilização de meios pirotécnicos, por exemplo. Que são dois crimes de natureza distinta que vão dar ao mesmo resultado, mas que têm origens distintas. Eu acho que nós ainda temos assistido a um conjunto de comportamentos que mostram que ainda há um nível há uma necessidade muito grande de elevar os níveis de cultura cívica, de cultura de prevenção, de cultura de proteção civil dos próprios, dos bens dos outros, das outras pessoas, e isso cada vez vai ser mais fundamental. O Miguel há pouco falava em aumento de sanções, por exemplo, mas que isso poderia não ser uma única solução.
Não, o que eu dizia é que nem sempre o aumento das sanções tem um efeito correspondente dissuasor sobre esse tipo de comportamentos. Por vezes, a eficácia na aplicação das sanções é mais importante. E isso significa duas coisas, que as autoridades policiais, quanto mais eficazes forem na detenção das pessoas, deste tipo de crimes, maior o efeito dissuasor, e por outro lado, quanto mais as autoridades judiciais aplicarem realmente penas e não desvalorizarem, porque às vezes dentro da moldura legal e sancionatória prevista, por vezes os próprios tribunais podem desvalorizar este tipo de crimes, e é importante que isso não aconteça. Mas eu acho que para nós sabermos isso temos de fazer uma análise mais detalhada do tipo de sanções que têm de ser aplicadas, se a regra, como muitas vezes se diz, é a suspensão, é não manter as pessoas em prisão preventiva. Teremos de analisar para perceber se é mesmo assim ou se não é, porque esse tipo de comportamentos, que no fundo equivaleria a uma certa desvalorização judicial deste tipo de crimes, também podem ser relevantes em termos de efeito dissuasor ou não sobre quem os comete. Mas, por outro lado, parece-me que, como diz o Fernando, e muito bem, que há um tema mais global de cidadania e de civismo nesta matéria, e que não é exclusivo no tema dos incêndios. E é um problema que o país tem há muitos anos e que se manifesta até de outras formas, como no grau de confiança interpessoal muito baixa. Ou seja, nós temos pouco sentido de comunidade, daí resulta a noção diminuta de obrigações cívicas em relação de cada um de nós face às nossas comunidades. E é algo que nós temos de trabalhar e temos de trabalhar desde logo do ponto de vista da educação nas escolas, de reforçar muito essa componente, porque ela é extraordinariamente importante. Olha, mais uma vez, no outro dia falávamos do caso dos sismos, como dizia o Fernando, e o Japão, mais uma vez, é um exemplo extraordinário da importância que o civismo e o comportamento cívico pode ter como mecanismo de mitigação deste tipo de riscos, e nós devíamos aprender com isso, mas não é algo que se consiga de um dia para o outro, longe disso. Vamos seguir para outro tema. Ainda da semana passada, o Estado foi condenado a pagar 15 mil euros a José Sócrates. A indenização dá-se por violação do segredo de justiça. O ex-primeiro-ministro tinha pedido 205 mil euros. O tribunal decidiu por este valor. José Sócrates acabou de falar de uma sentença histórica. Fernando Medina, como olha para esta decisão do Tribunal Administrativo? Eu conheço o processo pelas notícias, sendo o resultado de um processo por violação do segredo de justiça, acho que é uma decisão natural, e correta, independentemente do juízo que se possa fazer, do caso principal e dos factos que são conhecidos relativamente ao caso principal e à forma, aliás, como ele tem andado. Isso não pode ser confundido com este processo particular, que é um processo sobre violação de segredo de justiça, que foi óbvio, foi evidente, foi patente, não só uma vez, mas múltiplas vezes ao longo deste caso. Bom, e se fôssemos por outros casos, então, a lista era infinda, não é? Este é um dos problemas que o nosso sistema enfrenta. A violação de segredo de justiça transformou-se em algo banal, do ponto de vista do nosso sistema criminal. Tornou-se uma arma ao serviço da condenação e da demolição de reputações, independentemente daquilo que venham a ser os resultados das acusações e depois dos julgamentos em si. As pessoas, quando já chegam a essa fase, já têm as suas vidas destruídas, já têm a sua reputação arrasada, e por isso aí nós já não estamos no domínio de fazer justiça, não é? Já não há justiça em muitas das circunstâncias quando se chega a esse ponto, porque a reputação das pessoas já foi totalmente destruída, e por isso parece-me, desse ponto de vista, daquilo que
que é conhecido e que é público, não é? Do processo, uma decisão que é natural, como natural será se a mesma se replicar relativamente a muitos outros casos e em muitas outras circunstâncias. O Ministério Público disse que iria recorrer, valerá a pena nesta situação? Isso é uma decisão que o Ministério Público tem que tomar, mas isso, mas com franqueza, há coisas que são tão óbvias, não é? Que talvez, pronto, talvez, bom, é uma decisão do Ministério Público. Miguel Paiás Maduro considera também justa esta indemnização decidida pelo Tribunal? Bem, eu não conheço os detalhes do processo, mas por aquilo que é público, direi que é natural, quanto à eventual violação do segredo da Justiça, a decisão que o Tribunal tomou, não é? E parece óbvio que o segredo da Justiça foi violado, neste caso. A lei determina que, em circunstâncias desse género, os cidadãos cujo segredo de justiça que os envolve, num processo que os envolve, é violado, têm direito a uma indenização pelo dano causado. Se eu quiser ser provocador aqui, é que não sei se a imagem pública do engenheiro Sócrates permite um grande dano que seja causado, mas isso já sou eu a ser provocador. Mas aparentemente também é a posição do Tribunal, porque terminou uma indenização muito baixa, não é? Portanto, a indenização é pelo dano causado, o que implica que exista ainda uma imagem pública a preservar, e aparentemente o Tribunal, neste caso, entendeu que o dano era diminuto. Mas acho que a decisão é perfeitamente aceitável e que o facto dessa decisão ser natural nos deve dizer algo sobre a importância de discutirmos o segredo de justiça. Ou o aplicamos verdadeiramente, ou fazemos como noutros países. Eu sou muito defensor de uma lógica semelhante àquela que existe nos países de anglo-saxónicos, que é, em princípio, não há segredo de justiça, e quando se entende que é fundamental realmente existir segredo de justiça, o juiz determina aquilo que eles chamam até uma gag rule, em que ninguém pode falar, incluindo jornalistas. E, portanto, é a forma como se garante mesmo naquilo que é importante, garante-se mesmo o segredo de justiça. Então, eu sou favorável a uma situação desse género, senão acho que continuaremos em Portugal a brincar ao segredo de justiça, e por um lado ele é demasiado largo em certas matérias, e por outro lado depois não se aplica a sério. Eu sou defensor e acho que pelo menos isto devia ser uma oportunidade para refletir sobre isso. Naturalmente que esta decisão depois não tem nenhuma relação com a análise que cada um de nós possa fazer sobre o que está em causa no processo principal do Marquês, que envolve o engenheiro Sócrates, e desde logo, como sempre tem sido o caso, e eu tenho falado várias vezes disso, sobre a análise que eu pessoalmente faço, não do ponto de vista jurídico, deixarei isso aos tribunais, mas do ponto de vista do comportamento do engenheiro Sócrates, quer sobre aquilo que é público me revela do ponto de vista ético, quanto ao comportamento que ele teve ao longo de um período importante em que exerceu até responsabilidades públicas, e que eu acho que aquilo que é público já merece censura do ponto de vista público. Outra coisa é saber se é censura ou não jurídica, isso deixa para os tribunais. E depois, quanto ao comportamento que ele próprio tem tido na forma como ele tem gerido o processo principal. Não deixa de haver aqui uma contradição que nós temos de notar entre o que ele diz sobre esta matéria relativamente, e ter condições, por um lado, para nomear advogados neste processo, e depois não tem no processo principal. Quanto ao que ele diz, tem dinheiro, por vezes não tem problemas nenhum financeiros, por outro lado não tem dinheiro nenhum, e portanto isso são coisas que resultam e são factos públicos e notórios do comportamento público dele, e que eu acho que é censurável e que nós podemos criticar. E o último ponto é, semelhante àquilo que já resulta deste processo quanto a uma discussão sobre o segredo de justiça, não deixa de ser óbvio e claro que a disparidade entre a forma como este processo ocorreu e a indenização é atribuída, bem provavelmente, mas é atribuída, e com celeridade, e com relativa celeridade, face ao andamento do outro processo e o impacto que isso tem na opinião pública e na confiança do nosso Estado de Direito. Isso é algo, mais uma vez, que tem relevância pública e que nós temos de ter em conta. Vai seguramente ser a crescer à perda de confiança dos cidadãos no funcionamento da justiça, no combate a circunstâncias como aquelas, a comportamentos como aqueles que estão em causa no Marquês de Pombal,
e, portanto, e na perda de credibilidade quer do sistema de justiça, quer dos agentes públicos, e isso não pode deixar de me preocupar. Agora, a forma de reagir a isso não é dizer que não se vai cumprir com essa decisão do tribunal, ou dizer sequer que essa decisão do tribunal está errada, ou criticar o tribunal porque tomou, naquela matéria, a decisão que devia tomar. O facto de esta disparidade entre a forma como um processo é conduzido e o outro nos alertar e, sobretudo, nos ter de preocupar quanto ao impacto que isso vai ter na confiança dos cidadãos na justiça e no nosso Estado de Direito, não é razão para deitar fora todo o Estado de Direito, dizendo que não vai cumprir com esta decisão do tribunal, como disse, por exemplo, o Dr. André Ventura. Eu acho que isso é muito importante. É razão para refletirmos sobre o que é que está mal no outro processo e realmente, e num certo ponto, deixar de refletir e começar a agir. Obrigada, Miguel Paiás Maduro e Fernando Medina. Regressamos na próxima segunda-feira. Até lá, uma boa semana a todos.